A pirâmide mais antiga do mundo foi construída durante a última era glacial. E nem estou me referindo ao Egito. Estou dizendo que nossos ancestrais podem ter construído uma pirâmide há 27 mil anos em Java Ocidental. Gunung Padang não é exatamente uma pirâmide gritante, é mais um monte com enormes pedras espalhadas por toda parte. Mas a população local parece reverenciá-la, e isso há séculos. Foi só recentemente que as autoridades indonésias decidiram escavar um pouco mais fundo para ver o motivo de tanto alvoroço. Elas acabaram encontrando os restos de um assentamento humano. Isso foi bastante inesperado, já que o monte é bastante alto. Essa escavação só poderia provar que havia humanos na área desde 45 a.C., o que parece razoável. Coube a um geólogo indonésio chamado Danny Hillman provar que Gunung Padang é a primeira pirâmide do mundo. Ele usou todos os tipos de novas tecnologias para apoiar sua afirmação, como a datação por carbono, que escava profundamente a terra e coleta pedaços inteiros de solo. Hillman encontrou camadas e camadas de construções, como se estivesse escavando Roma e encontrando edifícios antigos enterrados no solo. Sua pesquisa provou que havia cavernas e até mesmo salas lá embaixo, o que só poderia significar uma coisa: humanos. Quanto às rochas localizadas no topo do monte, elas provavelmente foram estrategicamente colocadas pelas pessoas que viviam ali na época. Elas precisavam de um lugar para meditar, então organizaram as coisas de forma harmoniosa. Suas superfícies lisas não seriam resultado de anos de erosão, mas obras de grandes esculturas. Os Michelangelos daquele tempo, digamos. Se tudo isso for real, então as civilizações humanas começaram muito antes do que pensamos. Nossos ancestrais, os humanos do Paleolítico, não tinham o que era necessário para que fossem considerados uma civilização, muito menos as ferramentas e o conhecimento para erguer pirâmides. Eles precisavam de muitas habilidades de alvenaria, que não estavam disponíveis durante a última era glacial. No entanto, muitos especialistas não compartilham desse ponto de vista. Eles poderiam acreditar na teoria de Hillman se ele tivesse encontrado evidências de carvão e fragmentos de ossos, mas não achou. Flint Dibble, outro arqueólogo, diz que, sem indícios concretos de atividade humana, não há prova de uma pirâmide real. Nesse caso, tudo que os dados provam é que o solo do monte data de 27 mil anos atrás. Ele acha que as rochas no topo do monte simplesmente escorregam colina abaixo, como as rochas normalmente fazem. Somente uma sociedade complexa teria conseguido construir uma pirâmide escalonada. Mas, de acordo com Bill Farley, o arqueólogo americano, não há razão para acreditar que havia assentamentos na Indonésia durante a última era glacial. A sociedade antiga, mais antiga de que se tem notícia com esse tipo de conhecimento, tem provavelmente 11 mil anos e ocupava a região da atual Turquia. Dê uma olhada. Göbekli Tepe também não é uma pirâmide, mas a construção monolítica mais antiga feita por humanos. No período neolítico, muitas pessoas se estabeleceram ali, e há provas disso. Por exemplo, as paredes do local estão cobertas de desenhos antigos de roupas e animais selvagens. Até recentemente, o título de pirâmide mais antiga do mundo pertencia a uma construção de 3 lados, conhecida como Djoser, no Egito. Ela está localizada a apenas alguns quilômetros ao sul do complexo de Gizé, em uma cidade chamada Saqqara, e entrou para a cultura popular mais de uma vez. No século XVIII, tornou-se uma característica comum nas pinturas europeias. Os jovens da elite cultural faziam um grand tour pelo mundo e Saqqara estava no topo da lista deles. Ela também foi apresentada no videogame Assassin's Creed, com uma representação digital muito mais precisa do que muitos desenhos históricos do local. Isso era algo muito importante no Egito Antigo, construir pirâmides para os reis passarem suas vidas após a morte. E se você achava que a de Khufu era a mais antiga do mundo, bem, Djoser foi erguida 70 anos antes. O desenvolvimento de novas tecnologias permitiu que os arqueólogos fizessem descobertas revolucionárias, e uma nova, ou melhor, antiga, pirâmide na América do Sul pode ganhar o título nessa disputa. Acontece que as pirâmides também estavam muito na moda nas Américas antigamente. Entre elas estão as icônicas do complexo de templos de Tikal, na Guatemala. As mesmas que apareceram no filme Star Wars 4. Mas para achar a mais antiga das Américas, é preciso ir ao Peru.
Nas profundezas do deserto peruano, os arqueólogos se depararam com uma metrópole antiga e extensa conhecida como Caral. A princípio, eles acreditavam que o assentamento era muito recente, pois o local era complexo demais para que a tecnologia antiga pudesse lidar com ele. Como dissemos, trata-se de uma cidade desértica, como Las Vegas, mas sem toda a estrutura. Isso significa que não há acesso fácil à água. E para que locais assim prosperem, eles precisam de um sistema de irrigação considerável, o que nos leva de volta às tecnologias complexas. Os peruanos surpreenderam a todos com essa nova descoberta. Seu sítio era enorme, preenchido com um anfiteatro, casas e edifícios religiosos. Tudo isso provavelmente se estendia por 370 acres. E quando os cientistas foram testar sua hipótese inicial, usando datação por radiocarbono, descobriram que a cidade provavelmente surgiu por volta de 2027 a.C. No local, os arqueólogos encontraram 6 pirâmides que possivelmente são anteriores à de Saqqara. Até onde se sabe, as duas civilizações coexistiram no mesmo período, em partes opostas do mundo. Mas como os pesquisadores não conseguem identificar a idade exata das pirâmides de Caral, é muito difícil adivinhar qual concluiu a sua primeiro. Se ao menos tivéssemos uma bola de cristal. Acontece que a forma de uma pirâmide é algo que a natureza é capaz de produzir por conta própria, nos deixando um pouco confusos. Um exemplo clássico é Yonaguni, também conhecido como a Atlântida do Japão. O monumento inteiro tem o tamanho aproximado de 5 campos de futebol e a altura de um prédio de 5 andares. Exploradores e cientistas acreditam que Yonaguni data de 10.000 anos atrás. Para o principal geólogo marinho do Japão, o professor Masaki Kimura, Yonaguni é o patrimônio de uma civilização perdida. Kimura mergulhou para explorar as ruínas mais de 100 vezes nos últimos 10 anos. Para ele, há sinais claros de atividade humana lá embaixo. Dê uma olhada nessa piscina de formato triangular na superfície do monumento. Kimura acredita que é uma prova real da existência de humanos, pois esse côncavo em formato de triângulo é um símbolo histórico de fontes de água na região. Como acontece em muitos desses casos, nem todos os cientistas têm a mesma convicção. Para muitos, Yonaguni é provavelmente o resultado de milhares de anos de erosão, e o fato de um monumento ser composto por uma rocha maciça os leva a acreditar que realmente não foi feito pelo homem. É claro que essas enormes colunas de basalto podem parecer as ruínas de um palácio, mas são provavelmente o resultado da intensa atividade vulcânica na região. E por falar em formações naturais que realmente parecem ter sido feitas por humanos, uma pirâmide em Marte tem sido um assunto muito discutido ultimamente. Os seres humanos têm tentado provar que existe vida ali há bastante tempo, mas alguns estão exagerando, dizendo que os pequenos seres verdes ou cinzentos construíram uma pirâmide no planeta para tentar desenvolver sua própria civilização. Essa foto foi tirada há mais de uma década pela Mars Reconnaissance Orbiter, a MRO, mas começou a ressurgir recentemente. Ela mostra o que parece ser uma pirâmide de 3 lados. Algumas pessoas afirmam que o lado liso só poderia ser o efeito de um trabalho de outro mundo. Então, a ciência chega e explica que Marte abriga um dos sistemas de cânions mais profundos de todo o Sistema Solar. A chamada pirâmide está localizada na região conhecida como Kandor Chasma. Ela tem um monte de formações semelhantes que nada mais são do que o resultado da erosão. Aparentemente, não há nada de sobrenatural acontecendo ali. Se você se deparar com um poço em Portugal, resista à tentação de olhar para suas profundezas. Essa torre invertida na enigmática cidade de Sintra causa arrepios em quem a encontra, pois desce em uma espiral de assustadores 27 metros solo abaixo. Ele certamente não foi projetado para coletar água, mas seu verdadeiro propósito continua sendo um segredo bem guardado. Datado de cerca de 1944, esse poço pode ter sido envolvido em uma misteriosa tradição de iniciação dos Cavaleiros Templários. Os Templários haviam desaparecido da história quase 6 séculos antes da construção desse poço, mas suas tradições enigmáticas foram revividas pelas gerações posteriores. Assim, uma teoria diz que os candidatos que buscavam se juntar ao grupo naquela época tinham que confrontar seus medos mais profundos enfrentando esse poço, descendo sua escada em espiral com os olhos vendados. Quando chegavam à base da torre invertida, retiravam a venda dos olhos e se deparavam com uma visão assustadora. A única maneira de sair desse labirinto escuro era continuar olhando para cima e seguindo a luz.
Imagine-se bisbilhotando nas prateleiras de um sebo até encontrar um livro com um alfabeto que você nunca viu antes. Você decide usar um aplicativo de tradução de imagens, mas não encontra nenhuma correspondência. Intrigado, você compra o livro. Em seguida, mostra para seus amigos e familiares, mas ninguém reconhece o alfabeto. O negociante de livros raros Wilfried Voynich provavelmente experimentou a mesma frustração em 1912, quando adquiriu o que mais tarde se tornaria o livro mais enigmático do mundo. A obra é conhecida hoje como O Manuscrito Voynich e está escrita inteiramente em um idioma desconhecido que ninguém decifrou ainda. As páginas desse código do século XV estão repletas de desenhos botânicos, mas não se tratam de margaridas ou rosas típicas. De fato, não se assemelham a nenhuma espécie de planta que conhecemos. O que torna as coisas ainda mais estranhas são as ilustrações de constelações desconhecidas e mulheres nadando em banheiras verdes. Nos aprofundando um pouco mais no reino dos textos misteriosos, partimos em uma jornada para as cavernas de Qumran, perto do Mar Morto, no Oriente Médio. Em 1952, uma equipe de arqueólogos encontrou 2 pergaminhos feitos de cobre altamente oxidado no local. Desenrolá-los era um grande desafio, então eles decidiram cortar os pergaminhos em 23 partes para investigá-los. Imagine a surpresa deles ao ver as palavras hebraicas como ouro e prata aparecendo. Mas não se tratava de uma fatura antiga. Era mais como um mapa do tesouro, indicando o caminho para mais de $1 milhão. Infelizmente, o tesouro nunca foi encontrado, mas não foi por falta de tentativas. Veja bem, a busca não é tão fácil quanto parece. Parte do vocabulário dos manuscritos de cobre é técnico, e algumas localizações geográficas permanecem um mistério. Há também uma última possibilidade. Talvez tudo seja uma obra de ficção, como um conto de piratas dos velhos tempos. As pessoas costumam falar sobre o olhar quase assombroso da Mona Lisa, que parece segui-lo, não importa onde você esteja. Mas aqui vai uma pergunta rápida. Ela tem sobrancelhas? Você acertou se respondeu não. E sua completa ausência de sobrancelhas acrescenta outra camada mística ao seu olhar. A explicação mais comum é que os padrões de beleza eram diferentes, e talvez arrancar os pelos acima dos olhos fosse algo comum por volta de 1503. Mas dê uma olhada em outras pinturas italianas daquela época, como La Schiavona ou Retrato de uma Jovem. Sim, sobrancelhas. Portanto, nem todo mundo ficou totalmente satisfeito com essa teoria, como o inventor francês Pascal Cotte. Ele passou 3.000 horas analisando escaneamentos da pintura para vasculhar todas as camadas da obra-prima de Leonardo da Vinci. Agora, ele afirma que Mona Lisa já teve sobrancelhas, mas elas desapareceram com o tempo devido a limpezas e restaurações. Alguns historiadores, no entanto, ainda questionam suas descobertas, o que significa que o estilo de sobrancelhas da Mona Lisa, ou a falta dele, continua sendo um mistério não resolvido. Você decide viajar para o Rio de Janeiro e todos te dizem que o Pão de Açúcar é um lugar imperdível. Quando você avista a montanha de longe, percebe que a pedra tem uma cavidade, mas por volta do meio-dia toda a visão muda. A sombra nessa cavidade assume a forma de um pássaro, uma ibis para ser mais preciso. Uma lenda local associa essa forma de pássaro à antiga divindade egípcia Thoth, como se os antigos egípcios tivessem visitado o Rio de Janeiro e de alguma forma se inspirado no fenômeno natural. Mas é provável que seja apenas uma grande coincidência, quero dizer, literalmente. O verdadeiro mistério, no entanto, está nas águas ao redor do Pão de Açúcar. Na década de 1980, o arqueólogo Robert Marks recebeu uma dica de moradores locais sobre um tesouro escondido sob a Baía de Guanabara. Ele mergulhou e encontrou várias ânforas romanas. Você sabe, aqueles vasos antigos com 2 alças. Sua descoberta poderia fornecer evidências de um naufrágio romano que poderia ter chegado ao Brasil 17 séculos antes de os portugueses colocarem os pés na região. No entanto, ele não pôde prosseguir com sua pesquisa, e até hoje a ideia da presença romana na costa brasileira permanece incerta. A verdadeira localização da tumba de Cleópatra não é o único mistério egípcio antigo. Muitos segredos estão gravados nas paredes de estruturas antigas, como no Templo de Sete I. Dê uma olhada de perto neste hieróglifo, e você perceberá que ele se assemelha a um helicóptero moderno. Olhe para a direita e você verá uma gravura que se parece com um submarino. Estranho, não é? A explicação mais razoável para isso tem a ver com os legados de diferentes governantes. Quando um novo faraó chegava ao poder, ele acrescentava seus próprios hieróglifos sobre os originais. Mas esse ainda é um tópico de debate, pois alguns egiptólogos acreditam que esses hieróglifos misteriosos podem representar algum tipo de tecnologia antiga.
O mesmo se aplica à lâmpada de Dendera. A imagem encontrada na passagem subterrânea do templo de Hathor é um assunto de grande controvérsia na história egípcia. Alguns pesquisadores sugerem que a inscrição simplesmente representa um sol nascente, enquanto outros a interpretam como evidência de algum tipo de sistema de iluminação moderno. E ela de fato se assemelha ao tubo de Crookes, um dos primeiros experimentos com descargas elétricas. Embora não haja nenhuma evidência concreta de que os antigos egípcios tivessem eletricidade moderna, alguns historiadores acreditam que essa teoria poderia ajudar a explicar por que muitas tumbas descobertas não têm nenhum resíduo deixado pelo uso de lâmpadas a óleo ou velas. Muito já foi dito sobre as misteriosas pirâmides do Egito, mas muitas pessoas tendem a esquecer que outras estruturas inexplicáveis já existiam antes delas. Nossa próxima parada nos leva à Turquia. O topo de uma colina conhecida como Göbekli Tepe, perto da cidade de Urfa, guarda um segredo antigo. Ele apresenta mais de 20 recintos circulares de pedra datados de mais de 11 mil anos. Muitos deles têm pilares de pedra em forma de T fortemente esculpidos, adornados com figuras humanas sinistras com as mãos dobradas. A teoria mais aceita é a de que se trata do primeiro templo do mundo, provavelmente usado para rituais ou eventos sociais. Mas o maior mistério está em como ele foi construído, pois esse local existia antes da domesticação de animais ou do uso de ferramentas de metal. Portanto, a construção deve ter sido muito difícil, desafiando nossa compreensão da linha do tempo histórica. Espero que você não tenha medo de altura, pois estamos prestes a fazer um voo sobre as linhas de Nazca. Você provavelmente já ouviu falar sobre esses enormes e misteriosos desenhos gravados em uma região árida do Peru. Eles têm muitas formas diferentes, como uma aranha, um macaco e até mesmo um ET de olhos arregalados, que provavelmente é apenas um pescador. De qualquer forma, essa história ganhou novos capítulos em 2022, quando mais 168 novos desenhos foram descobertos. Os originais só podiam ser vistos do ar, mas esses novos são muito menores e podem ser observados do nível do solo. No entanto, uma coisa que eles têm em comum é que seu propósito permanece totalmente obscuro. Alguns podem chamá-las de o maior calendário em escala do mundo, outros sugerem que elas serviram como ferramenta para fins agrícolas. É claro que muitas teorias surgiram na tentativa de dar um significado às linhas de Nazca, mas a verdade é que elas continuam sendo um dos mais importantes mistérios não resolvidos da história. Dizem que esse lugar está repleto de dinheiro. Ele está ali há séculos, mas ninguém conseguiu tirá-lo dessa lista. Os caçadores de tesouros têm se encantado com esse lugar desde 1795. Muitas pessoas tentaram a sorte procurando o tesouro que poderia estar escondido ali pelos piratas espanhóis ou até mesmo pelos cavaleiros templários. Mas hoje é impossível chegar lá, pois é um local privado, então tudo o que você pode fazer é reservar um passeio marítimo ao redor dessa ilha. Você também pode dar uma olhada em um reality show de TV estrelado pelos irmãos Ladina, Rick e Marty, que são uma equipe de entusiastas em busca dos tesouros de Oak Island, na Nova Escócia, Canadá. Sim, parece que não há lugar onde os produtores de TV não possam chegar. Uma das descobertas mais famosas foi o chamado Money Pit. Apesar do nome promissor, ele não estava cheio de dinheiro. Agora temos que pular para 200 anos atrás. O Money Pit foi encontrado pela primeira vez por um garoto de 16 anos em 1795. Um dia, Daniel McGuinness foi pescar em Oak Island. Ele viu uma árvore lá, nenhuma surpresa. Era um carvalho e tinha marcas estranhas. As árvores não pareciam ser naturais, então Daniel decidiu verificar a área. Ele então viu um pedaço de terra afundado e começou a cavar imediatamente. Seus dois amigos o ajudaram, mas em vez de tesouros, os rapazes encontraram apenas troncos colocados no subsolo em intervalos regulares. Parecia um lugar onde alguém poderia esconder dinheiro ou joias, mas nada de precioso foi encontrado. No entanto, havia algo curioso naquele poço. Alguém encontrou uma pedra de granito lá, que continha uma inscrição gravada. Houve muitas tentativas de decodificá-la, mas a maioria delas fracassou. Há uma tradução, porém, que diz 40 metros abaixo, 2 milhões de libras estão enterrados. Sim, McGuinness e seus amigos deveriam ter cavado mais. A próxima coisa divertida sobre o Money Pit é a fibra de coco encontrada lá embaixo. Dizem que grandes quantidades dessa fibra foram achadas a uma profundidade de 18 metros. Talvez isso não o surpreenda, mas preciso lembrá-lo de uma coisa. Oak Island fica na Nova Escócia, Canadá. Coqueiros não crescem lá. O mais próximo fica a cerca de 2.400 quilômetros da Nova Escócia, o que torna óbvio que alguém trouxe essa fibra propositalmente.
Os pesquisadores tiveram a ideia de que a fibra de coco poderia ter sido usada para fazer cordas e descer todos os tesouros pelo poço. A seguir temos não um, mas 2 mistérios. No final do século XIX, a Oak Island Treasure Company estava inspecionando e escavando minuciosamente a ilha. Todos acreditavam que algo enorme estava escondido lá. Esses caras conseguiram perfurar 46 metros no subsolo. É como se fossem 15 sinais de parada empilhados. Você deve ter imaginado que eles não encontraram quilos de ouro e diamantes. Mas encontraram um manuscrito. Há uma teoria que afirma que se trata de um dos manuscritos perdidos de Shakespeare. Alguns cientistas acreditam que ele foi escondido lá pelo escritor e cientista Francis Bacon, o verdadeiro autor das obras de Shakespeare. Sim, há rumores de que foi Francis e não William quem escreveu todas as peças e os sonetos, mas não há provas de que tenha sido realmente assim. O Money Pit pode ser o poço mais popular em Oak Island, mas não é o único e nem o primeiro. Antes da descoberta do Money Pit, os caçadores de tesouros estavam perfurando em Smith's Cove. Enquanto estavam represando lá, encontraram uma peça de madeira. Era uma formação em U que tinha números romanos. Depois de uma inspeção mais minuciosa, os especialistas perceberam que ela era supostamente datada de 1769. O Money Pit foi descoberto 26 anos depois. Esse fato criou muitas especulações de que essa estrutura poderia ter sido parte do verdadeiro poço com tesouros que todos estavam procurando. Agora dê uma olhada nesta moeda templária. Ela não foi a primeira descoberta na ilha, mas foi crucial de alguma forma. Mesmo que isso não pareça grande coisa hoje em dia, na época medieval essas moedas acumulavam uma quantidade insana de riqueza. Em geral, elas eram armazenadas em fortalezas europeias. Para os caçadores de tesouros, essa moeda era um sinal claro de que havia mais a ser encontrado na ilha. A lógica é simples. Se há uma moeda desse tipo, deve haver algo mais. E eles estavam certos, essa não foi a única descoberta dos templários. Na costa sudoeste da ilha foi encontrado um virote. Os especialistas dizem que ele data do século XIII, mas, mais uma vez, isso não era algo que os caçadores de tesouros estavam procurando. Mais algumas moedas foram encontradas na ilha. Ricky e Marty Ladina recuperaram essa preciosa peça de um pântano. A moeda é feita de cobre e desta vez é originária da Espanha. Quando ela foi encontrada, os irmãos Ladina só conseguiram ver o número 8 gravado nela. Mais tarde, porém, alguns especialistas estudaram essa moeda e afirmaram que ela foi fabricada por volta do século XVII. Eles conseguiram limpá-la bem e viram a data de 1652 gravada no verso. Há uma teoria que afirma que os exploradores espanhóis encontraram um tesouro, mas o esconderam em vez de levá-lo ao rei. Portanto, talvez essa moeda tenha caído de um baú cheio de moedas e joias e seja parte do tesouro que todos estavam procurando. Ou alguém pode tê-la perdido acidentalmente enquanto procurava o tesouro. Quem sabe? Outro famoso caçador de tesouros é Gary Drayton. Gary e sua equipe, com Rick Ladina, encontraram 2 moedas enquanto faziam a detecção de metais na ilha. Eram moedas do rei Charles II Britânia do século XVII. Uma delas tinha uma inscrição bem clara, afirmando que a moeda havia sido cunhada em 1771. Outro tesouro do pântano, possivelmente de origem espanhola, também está aqui. Desta vez é um anel de prata. Um especialista o estudou de perto e relatou que ele havia sido consertado 2 vezes. O anel foi aumentado uma vez e também diminuído uma vez. Ele é decorado com um desenho floral, que era popular na Europa na década de 1730. Entre todas as outras coisas curiosas, Ricky e Marty Ladina encontraram um botão de prata no ponto Isaac. O ponto é bastante antigo, supostamente data de meados do século XVIII, e o famoso Money Pit foi descoberto mais tarde. É por isso que não foi uma grande descoberta. Ele poderia simplesmente pertencer a algum fazendeiro que criava gado pacificamente na ilha. Não há registro oficial de nenhum baú cheio de pedras preciosas e moedas encontrado em Oak Island, mas os entusiastas encontraram algumas joias lá. Primeiramente, a equipe encontrou um broche com uma magnífica gema vermelha. Eles erroneamente pensaram que se tratava de um rubi, mas um gemologista profissional afirmou que era uma granada. A peça era feita de prata e também bastante antiga. Os especialistas acreditam que foi feita por volta dos anos 1500 ou 1600. Outro broche que encontraram não tinha nenhuma pedra preciosa, mas portava um design intrincado. É um broche com o desenho de uma folha e uma corda ornamentada. Há 13 ramos da folha, o que instantaneamente criou mais mistério para toda a caça ao tesouro. Em primeiro lugar, há uma escultura com uma árvore de 13 galhos em uma rocha na costa norte da ilha. Além disso, muitas pessoas acreditam que o número 13 é importante para os Cavaleiros Templários.
Os entusiastas também encontraram um broche não muito longe do local onde Daniel McGuinness, o cara que encontrou o Money Pit, morava. O broche foi mostrado a um gemologista profissional, Charles Lilton Brain. Ele teve que informar a equipe que não havia nenhuma pedra preciosa adornando essa peça de joalheria. De fato, a pedra que parecia ser uma gema era apenas um pedaço de vidro. No entanto, ele foi processado usando uma técnica especial, portanto, era vidro com chumbo. Os entusiastas decidiram estudar ainda mais o broche e descobriram que parte dele era feita de ouro. Os especialistas afirmam que o broche data do século XIV. Seria ele o tesouro que todos estavam procurando? Este vilarejo escondido se chama Aogashima. Ele fica bem no meio de uma cratera vulcânica no sul do Japão, mais ao norte da Micronésia. A história conta que um vulcão entrou em erupção no mar Filipino nos anos 1780, causando muita destruição na comunidade que vivia ali perto. Metade da população conseguiu escapar da grande erupção e voltou anos depois para reconstruir o vilarejo. Atualmente, cerca de 160 pessoas estão vivendo lá tranquilamente, apesar de o vulcão ainda ser considerado ativo. Huacatina, no Peru, fica em um dos climas mais áridos do mundo. Mesmo assim, é uma linda cidade, cercada por exuberantes palmeiras. Lá também há uma lagoa que, segundo os moradores, tem propriedades cicatrizantes. O povoado conta com pouco mais de 90 moradores que gerenciam pequenos negócios. A maioria deles usa a areia como recurso principal. Alguns oferecem surf na areia ou até jantares luxuosos no deserto. Por mais de 500 anos, um pequeno grupo de pessoas mora na beira de um penhasco chamado a Montanha Verde. Esse é um dos locais mais remotos em Omã e do mundo todo. A única forma de chegar lá é a pé, de mula ou usando um quadriciclo. Esta é Alsogara, e você precisa subir uma escada de pedra íngreme por 20 minutos para chegar lá. O vilarejo surgiu quando os moradores dali esculpiram suas casas na pedra de montanha para se protegerem de tempestades e do frio. 5 famílias da tribo Al-Shariki ainda chamam este lugar de casa, cerca de 25 pessoas no total. Muitos outros vilarejos como este podem ser encontrados na região, mas Alsogara é especial porque é o único que ainda é habitado. Até 14 anos atrás, não havia nem eletricidade ou rede telefônica por lá. A estrada mais próxima ficava a 14 quilômetros de distância, e como não havia escolas, as pessoas aprendiam a ler e escrever em casa, com os parentes mais velhos. Até hoje, os moradores continuam construindo suas casas, esculpindo-as diretamente na montanha de pedra. Um dos lugares mais belos da Grécia é Monemvasia, uma cidade-castelo localizada no sudeste de Peloponeso. Ela foi feita para ficar invisível para quem está em terra firme, a fim de trazer mais segurança. Só quem está no mar consegue vê-la. Para chegar lá, é preciso passar por um caminho estreito que a conecta ao continente. Isso faz jus ao seu nome, que traduzido significa uma só passagem. Monemvasia foi construída na Idade Média, exclusivamente entalhada na montanha de pedra. Hoje em dia, muitas mansões se transformaram em pousadas e hotéis de luxo. Além de ter uma arquitetura maravilhosa e estar lindamente preservado, esse lugar também é cercado por águas cristalinas. Uma cidade sem ruas? Temos! Arrume sua mala e vamos para Giethoorn, na Holanda. Isso se você não tiver medo de andar de barco. A cidade é muito tranquila, provavelmente porque todos andam pelos canais. Até o correio é entregue por via aquática. Como não há tráfego de carros e as pessoas quase não saem passeando por aí, a cidade é uma calmaria só, tão calma que o barulho mais alto que se pode ouvir é grasno de um pato de vez em quando. No começo, esse lugar era apenas um cenário de filme, mas Hobbiton, na Nova Zelândia, ainda existe, mesmo depois das filmagens de Senhor dos Anéis e Hobbit terem acabado. Agora, passeios pelo charmoso cenário estão disponíveis. Existem 44 casinhas de Hobbit no total, apesar de poucas estarem abertas ao público. O isolado vilarejo no penhasco de Gazalador, nas Ilhas Faroé, tem uma população de apenas 11 pessoas. Esse lugar é famoso por sua bela cachoeira, que cai diretamente dentro do Oceano Atlântico. Antes, só era possível chegar lá a pé, andando entre as montanhas. Porém, um túnel foi construído recentemente, tornando o lugar acessível de carro. O musical Popeye dos anos de 1980 tinha um cenário construído em Malta. Ele não foi derrubado após as gravações terminarem.
Hoje, o vilarejo Popeye abriga várias construções coloridas e uma empresa de atores. Há várias coisas legais para se fazer lá, como assistir a apresentações de teatro, fazer passeios de barco, visitar museus ou simplesmente explorar esse vilarejo criativo. O vilarejo mais antigo e mais fotografado da Áustria se chama Hallstatt. É uma joia escondida da Europa, com construções lindamente preservadas e um lago salgado subterrâneo. Ele também tem um museu com artefatos muito antigos, de até 7.000 anos, além da mina de sal mais antiga do mundo. O Forte Bourtange, na Holanda, é um pequeno povoado com formato de estrela. Esse design não foi feito só por beleza, mas também como estratégia de defesa. Ele dava aos guardas do forte uma vantagem estratégica, pois eles tinham uma visão perfeita de 360 graus. Hoje em dia, a construção está perfeitamente preservada, incluindo seus prédios antigos, ruas de paralelepípedo, moinhos de vento de madeira e pontes sofisticadas. No Marrocos existe uma aldeia feita totalmente de tijolos de barro. Ela fica em um vale perto das montanhas Atlas, a 51 quilômetros da capital do Marrocos. Comerciantes que percorriam a rota de comércio transariana passavam por essa cidade carregando especiarias e ouro. À medida que a rota foi se tornando menos popular, muitos desses fortes foram abandonados e agora são apenas relíquias preservadas. Esse é um dos melhores lugares para esquiar do mundo, mas ainda é escondido do público. Talvez seja por isso que os moradores de lá o chamam de Lado Secreto do Vale. Localizado na Áustria, o minúsculo vilarejo de Wörth tem apenas algumas centenas de habitantes. Além de ser o vilarejo onde mais neva da Terra, ele também dá acesso a uma das maiores pistas de esqui do mundo. Sua popularidade aumentou um pouco em 2013, quando a construção de uma estrada de alta velocidade ali perto foi concluída. Burano, na Itália, é uma das ilhas mais coloridas do mundo. Por causa de suas cores vibrantes, ela quase parece ser tropical. Tem águas verde esmeralda, lindas casas e uma torre de sino do século XVII. Sua tradição de fabricação de rendas trouxe Leonardo da Vinci para a ilha nos anos 1400. Ele comprou um pedaço de tecido lá e depois o usou para fazer o design de uma famosa cúpula de Milão. Se você tiver um passaporte britânico, deve conhecer a linda cidadezinha de Byberry, já que seu cenário está retratado em sua identificação. Ela é uma das cidades mais charmosas da Europa e é composta por construções de pedra que ficam sobre o rio Colne. A imagem que está impressa nos passaportes britânicos é de Arlington Raw, uma fileira de casas de tecelões que remonta ao século XVI. Parte da cidade de Coober Pedy, na Austrália, fica debaixo da terra. Tudo começou em 1915, quando depósitos de opala foram encontrados na região. Até hoje, a cidade ainda é a maior mina de opala do mundo. Quem mora lá chegou à conclusão de que seria mais confortável ficar no plano subterrâneo, já que as temperaturas lá em cima podem alcançar 51 graus Celsius. Então, o povoado agora tem lojas e galerias subterrâneas. Coober Pedy também tem o primeiro hotel 4 estrelas do mundo. Para visitar o local mais remoto do mundo todo, você precisa se preparar para encarar uma longa jornada. Se estiver saindo dos Estados Unidos, por exemplo, a rota mais fácil é um voo de 15 horas até Cape Town, na África do Sul, seguido por uma viagem de barco com duração de 6 dias. Só depois disso você chegará a Tristão da Cunha. Ou você pode fazer um cruzeiro de 1 mês pelo Oceano Atlântico Sul, o que você achar melhor. Apenas lembre-se de planejar essa viagem com antecedência, pois só acontecem 9 viagens de barco por ano para essa ilha. A ilha em si tem apenas 11 km de comprimento. Situada bem no meio do Oceano Atlântico Sul, ela cobre meros 97 km². Os 300 moradores de lá são todos fazendeiros. Eles têm internet, mas ela é bem lenta. Quanto à rede telefônica ou ao jornal, não há nenhum dos dois por lá. Os habitantes da ilha falam em dialeto em inglês, que é usado por pouquíssimas pessoas no mundo. A antiga cidade de Taposiris Magna está escondida na costa norte do Egito. Hoje em dia, ela tem muito pouco de sua antiga glória, mas o que está abaixo dela pode conter o segredo para desvendar um famoso mistério. O de Cleópatra, a rainha egípcia mais memorável da história.
O túnel recentemente descoberto também é conhecido como um milagre geométrico para sua época. As escavações descobriram uma estrutura de 13 metros de comprimento abaixo do solo, que está parcialmente submersa na água. Sua forma e técnica de construção são semelhantes às do túnel Eupalinos, outra descoberta antiga surpreendente. Esse túnel está localizado na Grécia e foi construído com a escavação simultânea de 2 pontos, com o objetivo de que eles se encontrassem no meio. O uso da matemática e da geometria para fazer essa construção foi surpreendentemente preciso para aquela época, ainda mais porque foi construído perto de uma montanha. Os arqueólogos que estão trabalhando no local de Taposiris Magna desde 2004 acreditam que esse túnel pode levar à tumba perdida de Cleópatra. As pistas que eles encontraram até agora parecem corroborar essa teoria. Para começar, a cidade e seu templo foram construídos por um dos ancestrais de Cleópatra, Ptolomeu II. Toda a arquitetura parece indicar que ela foi dedicada ao antigo espírito Osíris e sua rainha Ísis. Durante todo o seu reinado, Cleópatra tentou se associar a Ísis, portanto não é de surpreender que ela tenha escolhido esse local como seu lugar de descanso final. Os cientistas ainda não conseguiram localizar a tumba de Cleópatra, mas as pesquisas continuam com a ajuda da tecnologia moderna. Para estudar melhor esse local, os arqueólogos chegaram a usar um dispositivo especial chamado radar de penetração no solo. Essa ferramenta nos permite analisar o que está sob o solo sem ser intrusivo. Como esse túnel é muito antigo, a pesquisa precisa ser feita com muita delicadeza. Ver imagens do que há no subsolo antes de começar a cavar é incrivelmente útil, e isso tem sido feito aqui desde 2011. Descobrir finalmente a tumba de Cleópatra pode nos ajudar a entender sua história, sobretudo o que pode ter acontecido durante a última parte de sua vida, que ainda é cercada de mistério. Não sabemos a causa exata de sua morte. Alguns acreditam que ela pode ter se deixado morder por uma cobra egípcia venenosa. Outros sugerem que ela estava bem acostumada com substâncias tóxicas, chegando a esconder algumas em sua escova de cabelo caso precisasse. Mas isso não quer dizer que ela optou por usá-las em si mesma. Temos muitas outras informações interessantes sobre Cleópatra que são igualmente impressionantes, como o fato de que ela tinha um estilista. A maioria das imagens que você já viu retratando essa famosa rainha mostra Cleópatra usando delineador preto. Esse visual foi montado por Eiras, uma mulher conhecida por ter sido sua esteticista pessoal. Ela traçou a longa linha dos olhos até as têmporas, uma técnica de maquiagem usada até hoje para realçar os olhos. Eiras foi uma figura importante ao longo de sua vida, conhecida também como sua confidente e amiga íntima. Há até mesmo teorias que sugerem que Eiras estava ao seu lado quando ela faleceu. Apesar de sua aparência bem pensada, Cleópatra não era tão bonita quanto é descrita. Ou, pelo menos, foi isso que pesquisas recentes apontaram. Claro, se olharmos para filmes e imagens modernas, ela é retratada como uma mulher incrivelmente bela, com traços simétricos e delicados. No entanto, se olharmos para as moedas que exibem sua imagem de antigamente, sua aparência é bastante mediana. Sua imagem nas moedas também pode ter sido ajustada para fazer com que a rainha parecesse mais forte aos olhos de seu povo. Portanto, não há nenhuma fonte confiável disponível para confirmar sua imagem, mas sua descrição na maioria das obras da literatura antiga fala de suas outras qualidades, como voz e personalidade, e não de sua beleza. Cleópatra pode ter sido a rainha egípcia mais famosa até hoje, mas ela não foi a primeira escolha. Ela tinha uma irmã mais velha, Berenice, que inicialmente deveria assumir o trono. Berenice faleceu antes que ela pudesse fazer isso, então Cleópatra assumiu o papel e começou a investir em sua educação. Ela viajava pelo país com bastante frequência para se acostumar com seu povo e suas necessidades. Ela tinha apenas 18 anos quando as responsabilidades foram passadas para ela e imediatamente ganhou popularidade devido à sua inteligência e educação. Seu gosto por literatura também era muito bom. Ela era conhecida por ser fã de Homero, o famoso filósofo e poeta grego. Cleópatra gostava de escrever tanto quanto gostava de ler. Há até alegações de que ela escreveu um livro sobre medicina e cosméticos, mas até hoje não temos nenhuma evidência de que essa obra tenha existido. Para ser um grande líder naquela época, era preciso falar vários idiomas. Cleópatra claramente entendeu essa questão, e é por isso que há rumores de que ela conhecia muitos idiomas em graus variados.
Alguns arqueólogos sugerem que ela falava grego, egípcio e etíope, além de muitos dialetos árabes. Ela pode até ter falado latim, mas há poucas evidências que sustentem essa afirmação. Ela pode não ter tido uma aparência angelical, mas Cleópatra era muito cuidadosa com seu visual, inclusive com sua dieta. Sabe-se que ela gostava de refeições simples, incluindo uma variedade de peixes. Como ela morava perto do mar Mediterrâneo, isso não é nenhuma surpresa. Como um mimo, ela gostava de comer pombos recheados e também servia aos seus convidados. Outros pratos do cardápio incluíam legumes e sopa de fava. Frutas e nozes também não faltavam em sua dieta, e ela também era uma grande fã de mel. Recentemente, uma equipe de especialistas até tentou recriar seu famoso perfume. Pense nele como o equivalente antigo do Chanel número 5. Cleópatra era conhecida por ser fã de aromas luxuosos que ela acreditava poder influenciar até mesmo a maneira como as pessoas a tratavam quando a encontravam. A base desse perfume é a mirra, uma resina colhida de uma árvore local. Outros ingredientes adicionados à mistura também foram encontrados na época, como cardamomo, azeite de oliva e canela. Os resultados podem não ser tão delicados quanto os perfumes que conhecemos e usamos hoje. Sua consistência era muito mais espessa e o aroma durava muito mais. Quando estava no auge de seu poder, Cleópatra pode ter sido a pessoa mais rica do mundo. Naquela época, ela governava um território que se estendia por todo o Mediterrâneo, desde a atual Líbia, no oeste, passando pelo Egito até a Síria, no leste. Esse é o maior território já governado por uma mulher. Na moeda de hoje, seu valor pode ter sido algo em torno de 95 bilhões de dólares. Os calendários que usamos hoje podem ter sido introduzidos pela própria Cleópatra. Ela apresentou a ideia de anos e dias bissextos a César, o imperador romano de quem ela era conhecida por ser próxima. Seguindo seu conselho, César tornou esses ajustes parte do calendário romano oficial. Os antigos egípcios já sabiam que o ano era mais longo do que precisamente 365 dias. Eles descobriram isso ao estudar a estrela mais brilhante do céu, chamada Sírius, e concluíram que um ano tem, na verdade, 365 1/4 dias. Foi Elizabeth Taylor que introduziu Cleópatra na cultura pop quando a interpretou no filme homônimo de 1963. Até aquele momento, esse era o filme mais caro já feito. Originalmente, deveria custar algo em torno de 2 milhões de dólares, mas acabou custando incríveis 44 milhões. Isso se deve principalmente a problemas de roteiro e produção. Para fazer esse filme icônico, os produtores criaram 79 cenários do zero, além de mais de 26 mil figurinos para o elenco. Somente os trajes de Cleópatra de Elizabeth Taylor custaram cerca de 200 mil dólares. Felizmente para os produtores, o filme ganhou as manchetes e foi bem recebido pela crítica, tornando-se um sucesso de bilheteria. Muitas pessoas associam Cleópatra a outro famoso governante egípcio, o rei Tutankhamun, apelidado de Rei Tut. Surpreendentemente, além de ambos serem faraós egípcios, eles não têm mais nada em comum. Para começar, o rei Tut viveu cerca de 1.300 anos antes de Cleópatra. E também não há nenhuma conexão com relação à sua ascendência. Cleópatra tinha raízes gregas macedônicas, enquanto o rei Tut era um egípcio nativo. A terra vermelha e ressecada sob seus pés está tremendo. Grandes rachaduras estão se abrindo no solo, ameaçando engoli-lo. Mas, diferentemente da Terra, esses terremotos não estão vindo do interior do planeta. Uma ameaça vinda do espaço os está provocando. Os cientistas fizeram uma descoberta chocante sobre os terremotos em Marte. Usando inteligência artificial e os dados do InSight da NASA, eles descobriram que alguns desses tremores são causados por impactos de meteoritos. Isso significa que o planeta é atingido 2,5 vezes mais frequentemente do que pensávamos, e novas crateras estão se formando o tempo todo. Mas a parte mais assustadora é que esses impactos não abalam apenas o solo. Eles enviam poderosas ondas de choque para as profundezas do planeta, revelando uma rodovia sísmica oculta e um interior instável, diferente de tudo o que imaginávamos. Isso muda tudo o que pensávamos saber sobre Marte. Portanto, agora a grande questão é: o que mais está escondido sob a superfície?
Mas vamos seguir primeiro a linha de pensamento dos cientistas. Eles pegaram dados de terremotos marcianos coletados pelo módulo de aterrissagem InSight da NASA e os compararam com crateras de impacto recentes detectadas pelo Mars Resonance Orbiter. Foi então que descobriram que alguns choques criaram uma rodovia sísmica através do manto em vez de serem absorvidos pela crosta. Embora a NASA tenha desativado o InSight em 2022, os dados dele ainda são preciosos. O módulo de aterrissagem que colocou um sismômetro no planeta vermelho registrou mais de 1.300 tremores por lá, alguns causados por rachaduras em rochas subterrâneas sob calor e pressão, e outros, aparentemente, por meteoroides que atingiram a superfície. Ao estudar como as ondas sísmicas se movem através da crosta, do manto e do núcleo, os cientistas continuam a montar a estrutura profunda de Marte. No passado, os pesquisadores já associavam crateras de impacto a dados sísmicos. Mas esses novos estudos mostram pela primeira vez que um novo choque foi relacionado a terremotos detectados em Cerberus Fossae. Essa é uma região altamente ativa a 1.640 quilômetros de distância do InSight. Os cientistas descobriram essa cratera de 21 metros de largura, muito mais distante dele do que o esperado, se considerarmos a força das ondas sísmicas que ela produziu. Acreditava-se que a crosta de Marte absorvia a maior parte da energia dos impactos, o que limitaria a distância que as ondas sísmicas poderiam percorrer. Mas a análise dessa cratera revelou que, em vez de serem amortecidas, as ondas seguiram um caminho mais direto e profundo pelo manto do planeta. Essa descoberta inesperada sugere uma rodovia sísmica que permite que os terremotos se espalhem muito mais longe do que se acreditava anteriormente. Agora, a equipe do InSight precisará reavaliar seus modelos de composição e estrutura do interior de Marte, e então poderemos entender melhor como os sinais sísmicos gerados por impactos podem atingir tais profundidades. A classificação manual da grande quantidade de dados teria levado anos, mas felizmente, hoje em dia existem novas ferramentas e os cientistas podem passar de dezenas de milhares de imagens para apenas algumas em questão de dias. Assim, eles se concentraram em encontrar crateras em um raio de aproximadamente 3.000 quilômetros da localização do InSight. O objetivo era identificar aquelas que se formaram enquanto o sismômetro do módulo de pouso estava ativo. Comparando imagens de antes e depois da câmera do contexto ao longo do tempo, eles identificaram 123 novas crateras para cruzar com os dados sísmicos do InSight. Dessas, 49 eram possíveis correspondências para terremotos detectados pelo sismômetro do módulo. E depois de realizar mais algumas análises, a equipe decidiu que a cratera de impacto Cerberus Fossae, de 21 metros, foi a principal descoberta. Esse achado provavelmente ajudará os cientistas a diferenciar entre os sinais de terremotos internos e os causados por impactos de meteoroides. Inicialmente, eles acreditavam que a Cerberus Fossae produzia muitos sinais sísmicos de alta frequência, ligados a terremotos originados no interior de Marte. Mas os novos dados sugerem que parte dessa atividade pode ter sido provocada por choques e não por processos internos. Outro mistério que os cientistas não conseguem desvendar há 50 anos é porque Marte é dividido em duas metades muito diferentes. Mas graças às gravações de terremotos marcianos, eles podem ter finalmente encontrado a resposta. Desde a década de 1970, sabe-se que o planeta tem duas regiões distintas. As terras baixas do norte cobrem cerca de 2/3 do hemisfério norte, e as terras altas do sul constituem o restante. Elas ficam cerca de 5 quilômetros mais altas do que as terras baixas do norte, e a crosta, a camada externa, como uma concha, é mais espessa no sul. Essa estranha divisão é conhecida como a dicotomia marciana. Há duas possíveis explicações para esse desequilíbrio. Uma teoria sugere que um processo interno desconhecido criou a diferença. A outra afirma que uma colisão maciça, provavelmente com uma rocha espacial do tamanho da Lua ou vários impactos menores, remodelou a superfície do planeta. Mas ela é extremamente antiga. É por isso que tem sido difícil identificar exatamente o que aconteceu. Mas agora, um novo estudo publicado em 27 de dezembro de 2024 usou dados de terremotos de Marte do InSight da NASA para descobrir se a causa dessa diferença está nas profundezas do planeta.
O módulo foi posicionado próximo ao limite entre as terras baixas do norte e as altas do sul. Sua missão incluía o registro de ondas sísmicas de terremotos marcianos que viajam pelo manto do planeta, a camada da rocha abaixo da crosta. Assim, os cientistas compararam como essas ondas se moviam sob as terras baixas e as altas. Eles procuraram diferenças no interior profundo marciano. Descobriu-se que as ondas sísmicas perdiam energia muito mais rapidamente ao atravessar as terras altas do sul. Isso significa que o manto sob essa região é significativamente mais quente do que no norte. Essa é uma evidência convincente de que forças planetárias internas, e não o impacto externo, causaram a divisão incomum de Marte. A equipe de pesquisa acredita que a diferença de temperatura sob as duas metades pode ser atribuída a uma antiga atividade tectônica. Ela chegou a moldar o planeta, mas depois parou. Em algum momento no passado, Marte teve placas tectônicas em movimento, como a Terra. À medida que elas se deslocavam, juntamente com a rocha derretida abaixo, poderiam ter criado a dicotomia marciana. Mas por fim, o movimento parou, deixando para trás o que os cientistas chamam de tampa estagnada. Trata-se de uma camada espessa e imóvel sobre o interior derretido do planeta. Se isso for verdade, pode significar que o manto sob as terras altas do sul ainda está subindo, enquanto o que fica sob as terras baixas do norte está afundando mais em direção ao núcleo. Esse processo contínuo poderia explicar por que a crosta é mais espessa no sul. Ao mesmo tempo, não podemos descartar completamente a ideia de que o impacto externo tenha criado a dicotomia. Alguns estudos recentes sugerem que uma colisão gigante ainda pode ser uma explicação possível. Para resolver definitivamente esse mistério, os cientistas precisarão de mais dados de tremores marcianos e modelos detalhados de como Marte se formou originalmente. A propósito, se algum dia você decidir visitar o planeta, talvez encontre o herói do nosso vídeo de hoje, o próprio módulo de pouso InSight. Ele deveria ter sido lançado em março de 2016, mas um problema com um de seus instrumentos causou um atraso. Foi um vazamento de vácuo em um sismômetro. A NASA remarcou o lançamento para maio de 2018 e o problema foi resolvido nesse meio tempo. Mas esse contratempo aumentou o custo total de 675 milhões de dólares para 830 milhões de dólares. Ainda assim, o InSight aterrissou com sucesso em Marte em 26 de novembro de 2018. Mas, com o tempo, a poeira se acumulou em seus painéis solares, dificultando a recarga. O módulo de pouso funciona com painéis solares e baterias, porém precisa de rajadas de vento ocasionais, chamadas de eventos de limpeza, para remover a poeira dos painéis. Infelizmente, o local onde ele aterrissou não recebeu ventos suficientes para manter a sonda totalmente energizada. Em fevereiro de 2021, durante o inverno marciano, uma poeira espessa cobriu os painéis e eles estavam produzindo apenas 27% de sua capacidade total. Para economizar energia, a NASA começou a colocar o InSight em modo de hibernação, desligando os instrumentos gradualmente para manter seus componentes eletrônicos aquecidos. Eles esperavam que um clima melhor permitisse que o módulo recarregasse e acordasse em julho de 2021. Em maio daquele ano, a equipe encontrou uma maneira inteligente de restaurar parte da energia usando o braço do InSight para mover areia para os painéis, ajudando o vento a limpar parte da poeira. Mas no final, ele estava gerando apenas 1/10 da energia da luz do Sol do que no momento de sua chegada. Em julho de 2022, a NASA o colocou em modo de baixa potência para continuar detectando terremotos marcianos. O módulo de pouso continuou operando até dezembro de 2022. Em 20 de dezembro, a NASA anunciou que o InSight havia perdido contato com a Terra 5 dias antes, e a missão terminou oficialmente em 21 de dezembro de 2022. Especialistas explicam que a África está se dividindo em duas e terá a seguinte aparência. De perto, o processo é ainda mais chocante, com uma enorme fenda que se estende de Moçambique ao sul até o Mar Vermelho ao norte. Essa fenda continua crescendo a cada ano, destruindo a terra e casas. Agora, os especialistas acreditam que o continente poderá se dividir muito mais cedo do que esperamos. A África está se separando por causa do movimento da placa da Somália.
Pense nisso como uma ruptura dramática acontecendo com as placas tectônicas. No lado leste, há a placa da Somália. No oeste, temos a placa da Núbia. E durante essa ruptura, a placa da Somália só quer um pouco de espaço, por isso está se afastando da placa da Núbia. Esse movimento está formando o Rift do Leste Africano, uma região onde as placas tectônicas estão se separando, o magma continua subindo das profundezas e vários vulcões ativos estão nascendo. Portanto, esse lugar é quente, com temperaturas diurnas que podem chegar a 54,4 graus Celsius e à noite elas esfriam para 35 graus Celsius. Dentro dessa zona quente, temos o Triângulo de Afar, também conhecido como Depressão de Afar, e sua geologia é fascinante, pois o processo de riptação está causando a formação de vales, falhas e rachaduras profundas nessa região. Veja, por exemplo, essa enorme fissura com 56 quilômetros de comprimento no deserto da Etiópia. Ela também é tão larga que uma pessoa pode caber facilmente dentro dela. Mas o que é assustador é que essa rachadura continua aumentando, crescendo cerca de 127 milímetros a cada ano. O afastamento das placas da Núbia e da Somália também pode levar à formação de um novo oceano na África. Esse tipo de processo não é algo novo. Há cerca de 150 milhões de anos, quando os dinossauros ainda existiam, uma mudança tectônica semelhante criou o Oceano Atlântico. Os continentes já estiveram todos agrupados, mas quando uma fenda se formou no que era a Pangeia, ela começou a separá-los, dividindo os hemisférios leste e oeste. Então, algo semelhante está acontecendo com essa lacuna na África. Em algum momento, os especialistas dizem que as águas do Oceano Índico podem inundar o Vale do Rift do Leste Africano, criando, por fim, o Sexto Oceano. No entanto, é uma pena que você não poderá nadar em suas águas durante sua vida. De acordo com o geofísico Ken McDonald, especialista em falhas tectônicas, essa ruptura dramática pode ocorrer dentro de 1 milhão a 5 milhões de anos. Acredite, isso é considerado rápido em termos geológicos e muito mais cedo do que a maioria dos especialistas pensava. Mesmo que você não veja a África se despedaçar, as pessoas de lá ainda verão e sentirão os sinais. Elas poderão experimentar intensas erupções vulcânicas e fortes terremotos à medida que esse processo se desenrola lentamente. Um exemplo está relacionado àquela rachadura assustadora no deserto da Etiópia que mencionamos anteriormente. A fissura foi criada em 2005, depois que a área foi atingida por 2 erupções vulcânicas e 163 terremotos, cada um com magnitude superior a 3,9. Uma rachadura tão profunda e longa na Terra geralmente leva séculos para se formar, mas nesse caso, ela se desenvolveu em questão de dias. Tal é o poder desse evento. De fato, esse tipo de atividade sísmica intensa pode acelerar o processo de divisão da África, e é por isso que é tão difícil prever o período exato do evento. O que sabemos é que as pessoas já estão chamando essa nova terra de continente núbio. Se as previsões estiverem certas, ele incluirá a Somália, o Quênia, a Tanzânia e partes da Etiópia. Isso é empolgante e preocupante ao mesmo tempo. Com o surgimento de novos litorais, os países precisarão fazer grandes ajustes no que diz respeito à infraestrutura e ao gerenciamento de terras. É possível que percam muitas estradas, casas e outras construções atualmente localizadas perto ou bem dentro do Rift do Leste Africano. No Quênia, por exemplo, as fissuras destruíram uma estrada movimentada e as autoridades tentaram desesperadamente preencher o espaço com pedras e cimento. Em outro caso, uma senhora idosa estava sentada comendo com sua família quando sua casa foi subitamente dividida ao meio. Recentemente, terremotos ocorridos perto da região de Afar, na Etiópia, demoliram 37 escolas e forçaram cerca de 5.000 alunos a deixar suas salas de aula. Infelizmente, histórias como essas podem se tornar mais comuns nos próximos anos. Mas tudo isso também tem um lado positivo. Países localizados no centro da África, como Zâmbia e Uganda, poderiam ganhar litorais, e isso pode ser ótimo para eles. Ter um litoral significa que eles teriam acesso a novas rotas comerciais, abrindo novas oportunidades econômicas. Além disso, pense no boom do turismo. Com tantas praias paradisíacas recém-formadas, esses países poderiam se tornar o próximo grande ponto de fuga para os viajantes. O ecossistema local nesse oceano recém-criado também mudará e novas espécies marinhas poderão surgir.
Então vejamos, esse é o caminho em que a fissura está mais avançada no momento. Quer dizer, esperamos que seja aqui que a África acabe se separando, mas as coisas podem ficar um pouco mais complicadas. Há algum tempo, Michael Daly, geólogo da Universidade de Oxford, sugeriu que essa fenda poderia se estender ainda mais para o oeste, e algumas novas evidências confirmam sua teoria, apontando que a fenda poderia se estender para o sul, através do coração de Botsuana até a África do Sul, e para o oeste, através da Namíbia até o Oceano Atlântico. Se essas fraturas se ampliarem e se tornarem rachaduras profundas, o oceano poderá entrar e preencher as lacunas. Os especialistas dizem que a África poderia se dividir tanto que se tornaria um arquipélago. Mas, por outro lado, não veremos isso acontecer. Serão necessários dezenas de milhões de anos para que isso ocorra. Já sabemos que a África corre o risco de se dividir em um monte de ilhas enormes ou pequenos continentes. As notícias também não são boas para Madagascar, pois a quarta maior ilha do mundo pode acabar sendo dividida ao meio. Mas será que o processo oposto pode acontecer? Quero dizer, será que novas terras podem surgir à medida que as placas da Núbia e da Somália se afastam? Bem, à medida que essas placas tectônicas se afastam umas das outras, o magma do manto da Terra pode subir à superfície, e quando esfria, ele se solidifica em novas terras. Foi assim que surgiram outros lugares no mundo, como a Islândia e os Açores. Portanto, sim, o mesmo processo pode acontecer no Rift do leste africano, e a longo prazo, é possível que o Rift crie novas ilhas. Por enquanto, tudo o que podemos dizer é que a geologia da depressão de Afar é única. É o sistema de fendas mais ativo do nosso planeta. E quando digo sistema de fendas, quero dizer uma zona onde as placas tectônicas estão se separando. Essa região reúne todos os tipos de eventos, desde falhas na crosta terrestre até zonas vulcânicas e a possível formação de um sexto oceano. Para os especialistas, é como estudar a evolução das fendas de perto. E por ser uma área vulcânica tão ativa, ela também tem um enorme potencial para explorar a energia geotérmica, ou seja, usar o calor do interior da Terra para gerar eletricidade. 2 usinas de energia geotérmica já estão produzindo energia na Etiópia, uma no Vale do Rift Etíope e outra em Afar. Agora, os geólogos estão explorando novos pontos potenciais. Quando olhamos para aquela rachadura profunda no solo, sabemos que ela é causada pelo movimento das placas tectônicas. Não há mistério nisso. Mas o que ainda não entendemos completamente é por que as rachaduras ocorrem exatamente onde ocorrem. Por exemplo, uma fenda que se abriu em Botsuana surgiu após um terremoto de magnitude 6,5 em 2017. Mas o epicentro não foi na zona de fissura onde as placas estão se movendo, como seria de se esperar. Em vez disso, foi mais ao sul. Como é incomum que uma fenda ocorra sem atividade vulcânica, esse fato realmente desafia nossas ideias tradicionais de como os continentes se dividem. Descobrir por que essas rachaduras aparecem em pontos específicos ainda é uma peça do quebra-cabeça que falta aos especialistas que tentam explicar como a África está se dividindo. Esperamos obter algumas respostas antes que o continente se transforme em um enorme arquipélago. Cientistas descobriram recentemente as passagens ocultas de Leonardo da Vinci sobre um castelo medieval na Itália. Eles seguiram um esboço recém-encontrado do século XV, feito pelo criador da Mona Lisa, e encontraram uma das maravilhas arquitetônicas inexploradas da Era do Renascimento. A construção do Castelo Sforza começou em 1358, mas foi destruída cerca de um século depois, durante uma crise local. Então, em 1450, Francesco Sforza, o Duque de Milão, decidiu reconstruí-lo sobre as antigas ruínas. Depois que ele faleceu, seu filho Ludovico assumiu o controle e continuou melhorando o local, e contratou alguns dos melhores artistas da época, incluindo Leonardo da Vinci, para decorar suas paredes. Ainda hoje podemos ver os afrescos de Leonardo na Sala das Tábuas de Madeira. Enquanto trabalhava no castelo, Da Vinci também registrou algumas passagens subterrâneas históricas escondidas sob a parede externa. O desenho, datado entre 1487 e 1490, foi encontrado no Institut de France, em Paris. O esboço é altamente preciso e prova que o gênio italiano estava realmente interessado no projeto de fortificação e era excelente em documentar estruturas existentes.
Registros históricos mostram que Ludovico ordenou a construção de uma passagem subterrânea que levava diretamente a uma basílica, onde sua esposa estava enterrada. Ludovico casou-se com Beatrice em 1491 e eles tiveram um casamento feliz, mas tragicamente curto, pois Beatrice faleceu durante o parto em 1497. O duque se trancou por semanas, deixou crescer a barba e usou apenas roupas pretas enquanto chorava por sua amada esposa. O túnel secreto pode ter se estendido por 800 metros e permitiria que Ludovico visitasse o túmulo dela em particular. A passagem poderia ter servido como uma rota de fuga se o castelo estivesse sendo cercado. A existência dos túneis permaneceu como um dos mistérios da Renascença durante anos, pois ninguém sabia ao certo se estavam lá. Mas agora os cientistas finalmente descobriram a história secreta. Eles usaram uma combinação de radar de penetração no solo e escaneamento a laser para construir um modelo 3D preciso de todas as estruturas sob o castelo. Encontraram os túneis mencionados por Da Vinci em seus desenhos e que, ao que parece, podem ser apenas uma pequena parte de todo um sistema de passagens subterrâneas históricas. O objetivo é criar um gêmeo digital completo do castelo que mostrará não apenas todas as construções preservadas, mas também as antigas que não são mais visíveis. Eles também planejam adicionar realidade aumentada aos caminhos virtuais para permitir que os visitantes descubram as passagens ocultas de Leonardo da Vinci. Não sabemos se o gênio realmente participou da construção delas, que os cientistas descobriram recentemente, mas temos conhecimento de algumas outras invenções de Leonardo da Vinci. Ele criou o primeiro mapa semelhante a um satélite em 1502, muito antes de a fotografia ou satélites serem sequer um conceito. Uma figura famosa na Itália, Cesare Borgia, convidou Leonardo para ir a uma pequena cidade chamada Imola, perto de Bolonha, para criar um mapa altamente detalhado. Naquela época, os mapas não eram muito precisos, pois ninguém havia descoberto como mostrar distâncias exatas em uma escala menor. Em vez disso, as pessoas gastavam muito tempo decorando-os com dragões, rosas, castelos sofisticados, cadeias de montanhas, flores e outros detalhes artísticos. Esses mapas pareciam mais pinturas bonitas para serem exibidas do que ferramentas práticas de navegação. Mas Cesare Borgia queria algo realmente funcional e Leonardo conseguiu revolucionar o campo da cartografia. Se você comparar as imagens de satélite de Imola hoje com o mapa de Leonardo, as semelhanças são impressionantes. Ele capturou cada beco, curva das ruas, vias e até mesmo os tamanhos exatos dos edifícios. E fez tudo isso à mão, usando apenas um lápis, uma régua, um compasso e várias de suas próprias invenções inteligentes. Para reunir todos os dados necessários, o gênio andou pelas ruas durante semanas com uma grande roda que girava à medida que ele se movia, registrando a distância com um cabo. Usando a bússola magnética, determinou direções precisas. Ele também desenvolveu uma ferramenta semelhante a um transferidor que media os ângulos dentro de um círculo. Com isso, podia rastrear as curvas exatas de cada rua e o tamanho dos cruzamentos. Descobriu ainda as distâncias entre as casas e as ruas principais. Depois, usou suas anotações e cálculos para desenhar o mapa em escala com incrível precisão. Em seu trabalho, Da Vinci também usou uma técnica desenvolvida pelo humanista florentino Leon Battista Alberti, que havia criado um método de mapeamento em que era possível colocar uma cidade inteira dentro de um círculo usando coordenadas polares. No centro da cidade, 8 linhas retas se encontravam, representando as principais direções de uma bússola. Leonardo usou este sistema para dividir a cidade em 8 seções e não ignorou nem mesmo os menores edifícios, o que tornou seu mapa um dos mais avançados de sua época. O gênio italiano tinha um grande sonho de construir uma máquina que permitisse que as pessoas voassem. Assim, estudou como pássaros, morcegos e papagaios se moviam no ar e projetou uma máquina voadora especial. Ele acreditava que, se pudessem copiar esses movimentos, os seres humanos poderiam voar como eles. O projeto de Da Vinci se parecia muito com um morcego, com 2 asas grandes e pontiagudas que se estendiam por mais de 10 metros de largura. Ele planejava construir a estrutura com madeira de pinho leve e cobri-la com seda crua para torná-la forte, mas não muito pesada. A pessoa que o pilotava ficaria deitada de barriga para baixo em uma tábua de madeira no centro.
Para fazer as asas baterem, o piloto teria de acionar uma manivela com os pés, que era conectada a um sistema de hastes e polias. Havia também uma manivela para aumentar a potência e até mesmo um capacete para ajudar na direção. Quando a pessoa movesse as mãos e os pés, as asas bateriam e girariam, exatamente como as de um pássaro. Mas havia um grande problema. Os seres humanos não têm força suficiente para fazer a máquina levantar do chão. Embora pudesse ter funcionado uma vez no ar, não havia como fazer alguém voar por conta própria. Leonardo provavelmente percebeu isso, mas sua incrível ideia ainda inspirou máquinas voadoras que surgiram séculos depois. Da Vinci estava muito à frente de seu tempo com muitas de suas invenções, mas sua ideia de um robô humanoide era especialmente futurista. Ele estava trabalhando sob o patrocínio da família Sforza, a mesma que mandou construir os antigos túneis da Itália. O gênio projetou um cavaleiro mecânico que podia mover os braços, girar o pescoço e até mesmo abrir e fechar a boca. O inventor italiano tinha bons conhecimentos de anatomia e da mecânica dos movimentos corporais que o ajudaram nisso. Sua criação em comum usava um sistema externo de cabos. Uma manivela manual o colocava em movimento e havia também um mecanismo interno acionado por engrenagens. Cerca de 450 anos depois, na década de 1950, os esboços detalhados do cavaleiro robótico de Da Vinci foram redescobertos. Vários pesquisadores tentaram recriar o robô a partir desses esboços. Em 2002, um roboticista que desenvolveu sistemas para a NASA e a Lockheed Martin inspirou-se nas anotações antigas e construiu um modelo funcional do cavaleiro robótico de Da Vinci. Outro projeto que Leonardo criou para o Duque Sforza foi um tipo especial de ponte que podia ser desmontada e transportada facilmente. Ela foi feita para as forças de defesa que precisavam atravessar rios ou fossos durante a viagem. Essa ponte balançava sobre a água e aterrissava do outro lado. Tinha rodas e usava um sistema de corda e polia para que pudesse ser montada rapidamente e guardada com a mesma velocidade. Para mantê-la estável, ela tinha até mesmo um peso especial para ajudar a equilibrá-la. Leonardo escreveu em suas anotações que a ponte era leve, porém forte, e projetou várias como essa para o Duque. Um de seus outros projetos era uma ponte que poderia ser construída muito rapidamente e as forças de defesa se deslocariam passando por vários rios. À medida que os cientistas continuam a estudar as passagens ocultas de Leonardo da Vinci, eles revelam novos capítulos da história humana. Quem sabe que outras maravilhas arquitetônicas inexploradas encontrarão? Os cientistas finalmente resolveram o mistério do monstro do Lago Ness. Aqui está o spoiler. Você está pronto? Não é um monstro de verdade. Provavelmente é um dinossauro que sobreviveu ao longo dos tempos, ou apenas um monte de detritos flutuando na água. Graças a muitas descobertas sobre a criatura do Lago Ness, temos provas de outra história para contar a você. Era o ano de 1933, quando um homem chamado George Spicer e sua esposa estavam dirigindo ao longo das margens do Lago Ness. Foi quando viram algo enorme com um pescoço comprido atravessando a estrada. Parecia uma criatura vinda diretamente da era pré-histórica, uma fera semelhante a um dinossauro, diferente de tudo que eles já haviam visto. Esse foi o momento em que as teorias sobre o monstro do Lago Ness começaram a se espalhar como fogo. Um dos mais famosos avistamentos do monstro do Lago Ness ocorreu apenas um ano depois, em 1934, quando um homem tirou uma fotografia que se tornou a imagem mais conhecida de Nessie. Esse é o apelido que lhe foi dado. Ela, de qualquer forma, a foto conhecida como fotografia do cirurgião mostrava uma criatura de pescoço longo saindo da água e durante anos convenceu as pessoas de que o monstro era real. Porém, anos depois, a verdade veio à tona. Um dos homens que ajudou a tirar a foto confessou que tudo não passava de uma farsa. Afinal, a foto havia sido encenada. Quando a foto foi publicada, ela havia sido significativamente cortada. Isso fez com que o animal na foto parecesse muito maior do que na vida real, alimentando as teorias de que o monstro do Lago Ness de fato existia. Na década de 1960 ocorreu uma das primeiras grandes tentativas científicas de investigar o mistério do monstro do Lago Ness. Uma equipe de pesquisa levou equipamentos de sonar para o lago e passou horas examinando as águas em busca de evidências de grandes criaturas. O que eles encontraram foi intrigante. Eles registraram vários objetos se movendo nas profundezas do loch, ou lago, sem nenhuma explicação clara sobre o que era. Embora a equipe não tenha conseguido capturar nada definitivo, esse avistamento ajudou a alimentar a crença de que havia de fato algo enorme vivendo no Loch Ness.
Depois disso, as pesquisas sobre o mistério do monstro do Lago Ness continuaram surgindo. Em 1972, com a ajuda de fotografias subaquáticas, alguns pesquisadores conseguiram capturar imagens estranhas, o que deu esperanças às pessoas por um minuto. Mas a verdade é que essa pesquisa inicial sobre o monstro do Lago Ness estava longe de ser conclusiva. É claro que nem todo mundo acreditou nas teorias místico-mágicas sobre o monstro do Lago Ness. A primeira teoria, de um professor de zoologia da Universidade de Oxford, deixou claro que o monstro é uma impossibilidade biológica. Ei, meu pediatra também disse isso sobre mim. Enquanto isso, ele diz que nunca foram encontrados restos de esqueletos na região. Além disso, nenhum pescador jamais pegou algo parecido com a criatura em suas redes de pesca. Para ele, isso serve como prova de que a criatura simplesmente não pode ser real. Quando se trata das famosas fotos do monstro do Lago Ness como prova, isso é muito simples. O professor oferece uma explicação mais realista. Ele argumenta que essas imagens estão mostrando detritos flutuantes ou pássaros, como corvos marinhos, que têm pescoços longos e frequentemente parecem estar baixos na água. Quando as pessoas refutam sua sugestão, ele nos leva de volta à psicologia humana e explica que as pessoas geralmente cometem erros e julgam mal o tamanho das coisas, especialmente quando apenas têm um vislumbre do objeto, e ainda mais quando esperam ver algo específico. Agora, muitas dessas supostas fotos retratam um animal com pescoço longo e cabeça pequena, o que levou alguns a acreditar que o que estão vendo é um plesiosauro, um réptil marinho gigante que viveu há 215 milhões de anos e desapareceu com os dinossauros. A ideia de um plesiosauro ter sobrevivido todos esses anos é uma teoria que existe desde os primeiros avistamentos da criatura. Mas esse pesquisador não está acreditando nisso. Ele explica que não foram encontrados fósseis de plesiosauros na região que datem de mais de 66 milhões de anos atrás. A ideia de uma criatura pré-histórica ainda à espreita nas águas do Loch Ness simplesmente não se sustenta cientificamente. Há também a teoria número 2, de um naturalista britânico que passou mais de 50 anos investigando o fenômeno do monstro do Lago Ness. Sua conclusão é um pouco menos dramática. Ele acredita que a maioria das pessoas que relatam avistamentos de criaturas de pescoço longo está identificando erroneamente outros animais. Ele sugere que as pessoas pensam que estão vendo uma serpente marinha. Relatos de avistamentos do monstro do Lago Ness existem desde o século VI d.C., muito antes de se destilar o uísque escocês ou outras explicações. Os primeiros relatos sobre essas serpentes marinhas descrevem grandes criaturas com corpos longos semelhantes a cobras e várias corcovas. Alguns dizem que as criaturas eram tão grandes quanto barcos, e muitos juraram ter visto algo nadando nas águas. Muitos desses primeiros avistamentos de serpentes marinhas podem ter sido mal entendidos ou exageros de animais normais no lago, como peixes grandes ou até mesmo pássaros nadando. Poderiam ser enguias grandes, conhecidas por viverem no Loch Ness. Essas enguias, especialmente quando estão em movimento, podem ter dado a impressão de uma criatura longa e ondulante na água. As pessoas que viram essas enguias à distância, especialmente em condições de pouca luz ou neblina, podem tê-las confundido com algo muito mais misterioso. A teoria número 3 diz outra coisa. Nessie é apenas uma série de ondas estacionárias. Isso acontece quando dois barcos se movem em direções opostas, criando uma grande protuberância na água, que à distância pode parecer uma criatura. Os entusiastas do Loch Ness até mostraram como isso funciona com imagens de Fort Augustus, onde um rio encontra o Loch Ness. Esses entusiastas tinham grandes planos de usar drones com câmeras infravermelhas e microfones subaquáticos especiais para pesquisar o lago. O Loch Ness é enorme, com cerca de 37 quilômetros de extensão e mais de 213 metros de profundidade. Por isso eles achavam que precisavam de drones e câmeras de infravermelho para acabar com essa discussão. Mas, apesar de tudo, eles não encontraram Nessie. Mas não é apenas o monstro do Lago Ness que carece de explicação científica. Também houve muitos avistamentos de Yetis e Sasquatches que ninguém consegue explicar. As pessoas fizeram filmes sonhando em descobrir a verdade sobre essas criaturas. Mas, de acordo com pesquisas e evidências recentes, parece improvável que algum dia encontremos provas definitivas de sua existência. A ciência diz que eles podem explicar os avistamentos de Squatch. E é assim. Os biólogos que estudam a vida selvagem usando armadilhas fotográficas, que são instaladas em áreas remotas para capturar imagens de animais que passam, há muito tempo tentam encontrar espécies esquivas. Essas câmeras detectam movimentos e tiram fotos, fornecendo dados valiosos sobre a biodiversidade de diferentes ecossistemas. À medida que as armadilhas fotográficas coletam mais fotos ao longo do tempo, o número de espécies registradas aumenta. Entretanto, depois de algum tempo, o número atinge um patamar, sugerindo que nenhuma nova espécie está
sendo detectada. Embora seja impossível afirmar com 100% de certeza, os pesquisadores dizem que após uma implementação significativa de câmeras, é seguro dizer que a probabilidade de descobrir novas espécies, especialmente as grandes como o pé-grande ou o Yeti, cai significativamente. Estudos com armadilhas fotográficas vêm sendo realizados há anos em regiões onde há rumores de que essas criaturas vivem, mas até agora nenhuma evidência conclusiva apareceu. Em vez disso, a suposta prova do pé-grande ou do Yeti geralmente vem de fotos borradas ou vídeos trêmulos feitos por pessoas que afirmam tê-los encontrado. A compreensão científica da biologia também torna a existência do Bigfoot altamente improvável. Muitas vezes descrito como um grande macaco, o pé-grande teria que ter se desenvolvido na América do Norte. Entretanto, os grandes símios evoluíram na África, e o único grande símio que chegou às Américas foi o Homo sapiens, cujos ancestrais cruzaram o Estreito de Bering há apenas 16 mil anos. Esse tempo é muito curto para que uma nova espécie como o pé-grande tenha se desenvolvido. Embora possa ser decepcionante para esses entusiastas de criaturas misteriosas, as evidências científicas apontam firmemente para a conclusão de que criaturas como o pé-grande e o Yeti são mais fantasia do que realidade. Após décadas de extensa pesquisa científica, é seguro dizer que sim, a ciência resolveu o mistério do monstro do Lago Ness e que ele é pura ficção. O que você acha? Os cientistas descobriram o maior reservatório de água nas cascatas do Oregon. Ele está escondido no subsolo e contém mais de 2 vezes o volume de água do Lago Mead. Deixe-me especificar. Ele contém pelo menos 80 km cúbicos de água, o que equivale a quase 162 trilhões de garrafas de água. Se você bebesse uma garrafa por dia, levaria cerca de 444 bilhões de anos para terminar seu estoque. Não é de se admirar que a descoberta desse aquífero subterrâneo seja tão incrível. A Cordilheira das Cascatas, que contém o maior aquífero da Terra, se estende por cerca de 1.120 quilômetros do norte da Califórnia até a Colômbia Britânica. As cascatas altas no Oregon têm rochas vulcânicas mais jovens, com cerca de 8 milhões de anos. As Western Cascades são muito mais antigas, com 45 milhões de anos. Elas apresentam cânions e vales profundos. Os cientistas estudaram a zona de transição entre essas duas áreas para entender como a água se movia através da rocha vulcânica e como os processos vulcânicos evoluíram ao longo do tempo. No processo, os pesquisadores mediram as temperaturas das rochas em diferentes profundidades. Foi então que aconteceu a descoberta do aquífero subterrâneo. Normalmente, as rochas mais profundas deveriam ser mais quentes porque estão mais próximas do interior da Terra. Mas, para a surpresa de todos, em várias áreas a temperatura permaneceu a mesma, mesmo em profundidades maiores. Bem, esse era um forte indício de que havia água fluindo através da rocha e a resfriando. Em outras palavras, as cascatas funcionam como uma torre de água natural, armazenando e liberando água lentamente em rios e córregos. Essas descobertas geológicas de água são importantes por 2 motivos principais. Primeiro é a nossa possível fonte de água para o futuro. Uma quantidade tão grande de água armazenada no subsolo pode ser um recurso importante. Até o momento não sabemos por quanto tempo ela permanecerá em seu estado atual e qual será sua resistência a mudanças. Portanto, precisamos de mais pesquisas para gerenciar adequadamente seu uso. Em segundo lugar, ela afeta a atividade vulcânica. Quando a água se infiltra profundamente no subsolo e atinge o magma, ela se transforma instantaneamente em vapor, criando uma pressão extrema que pode desencadear erupções vulcânicas explosivas. Compreender a quantidade de água armazenada na rocha vulcânica pode ajudar a prever futuras erupções e os riscos que elas representam. Agora, embora essa descoberta seja empolgante, ainda há muitas perguntas sem resposta. Por exemplo, como essa água se move através da rocha vulcânica? Ou quanto dela é realmente utilizável como recurso hídrico? Como esse reservatório subterrâneo depende da chuva e da neve, uma série de anos secos poderia causar grandes problemas tanto para o abastecimento de água quanto para a estabilidade vulcânica. Os pesquisadores estão agora trabalhando para entender o impacto total do reservatório de água vulcânica dessas cascatas e como gerenciá-lo de forma responsável. Mas vamos dar uma olhada mais de perto na maravilha geológica que é a Cordilheira das Cascatas. Imagine só, uma enorme cadeia de montanhas que se estende do norte da Califórnia até a Colômbia Britânica, cortando bem no meio do Oregon. É dessa cadeia de montanhas que estamos falando. Somente no Oregon ela tem cerca de 420 quilômetros de comprimento e até 145 quilômetros de largura, cobrindo aproximadamente 44 mil quilômetros quadrados. Uau! Isso é maior do que cada um dos 9 menores estados dos Estados Unidos.
O mais legal é que a parte do Oregon dessa cadeia de montanhas é basicamente construída por vulcões e aparentemente contém pelo menos um depósito de água de rocha vulcânica. A cordilheira existe por causa de algo chamado Zona de Subducção de Cascadia, onde a placa tectônica Juan de Fuca, um pedaço de crosta terrestre sob o Oceano Pacífico, está sendo lentamente empurrada para baixo da América do Norte. Ao afundar, o calor e a pressão intensos forçam a água a sair da rocha oceânica. Isso diminui o ponto de fusão do manto circundante e cria magma. Esse magma sobe e alimenta os vulcões Cascade. Isso faz parte do Anel de Fogo, o cinturão gigante de vulcões que circunda o Pacífico. Portanto, de certa forma, os Cascade fazem parte de um sistema vulcânico muito maior que está em constante mudança e alteração. As cascatas do Oregon são, na verdade, formadas por duas zonas completamente diferentes, as cascatas ocidentais e as cascatas altas, e não são nada parecidas. As cascatas ocidentais são a parte mais antiga. Elas se formaram há cerca de 45 milhões de anos. Essas montanhas são acidentadas e profundamente esculpidas por rios. Alguns cânions têm até 1.130 metros de profundidade. Essa parte da cadeia costumava ser vulcanicamente ativa, mas com o tempo a erosão assumiu o controle, remodelando a terra. As cascatas altas, por outro lado, são muito mais jovens e muito menos erodidas. Há cerca de 8 milhões de anos, a atividade vulcânica mudou e novas erupções preencheram os cânions antigos, suavizando a paisagem. As erupções continuaram a acumular lava fresca e os rios dessa região não tiveram tanto tempo para criar vales profundos como nas cascatas ocidentais. É por isso que, se você observar as duas regiões lado a lado, uma parece ser recortada e esculpida, enquanto a outra parece mais suave e construída. Alguns dos vulcões mais famosos do Oregon estão localizados nas cascatas altas. Estou falando do Monte Hood, do Monte Jefferson, das Três Irmãs e do Lago Crater, que na verdade se formou quando o Monte Mazama entrou em erupção e desmoronou sobre si mesmo. Diferentemente dos vulcões menores que surgem, entram em erupção por algum tempo e desaparecem em alguns meses ou anos, esses centros vulcânicos gigantes estão ativos há milhares de anos. E por estarem em atividade há tanto tempo, eles têm sistemas de magma muito mais complexos. Eles produzem de tudo, desde basalto, que é uma lava líquida e de movimento rápido, até andesito, tacito e riolito, que é o tipo de magma que leva a enormes erupções explosivas. Portanto, embora alguns desses vulcões possam apenas exalar lava, outros têm potencial para explosões devastadoras. Outra coisa surpreendente sobre esses vulcões de vida longa é que suas câmaras de magma subterrâneas permanecem quentes por muito tempo. É por isso que a Cordilheira das Cascatas é um dos melhores lugares para aproveitar a energia geotérmica. Há uma tonelada de calor abaixo da superfície esperando para ser usada. Ah, e não se esqueça do reservatório de água vulcânica das Cascatas. Quem sabe como o usaremos no futuro. Agora já sabemos que as cascatas fazem parte do magnífico Anel de Fogo, a zona mais explosiva da Terra. Imagine um enorme cinturão em forma de ferradura envolvendo o Oceano Pacífico, estendendo-se por cerca de 40.200 quilômetros. É uma das áreas mais geologicamente ativas do planeta. É nessa área que as placas tectônicas da Terra estão constantemente se deslocando, colidindo e se esmagando umas contra as outras, criando alguns dos terremotos mais poderosos do mundo, erupções vulcânicas e trincheiras oceânicas profundas. O Anel de Fogo segue os pontos de encontro de várias placas tectônicas, e todas elas circundam a gigantesca placa do Pacífico. Essas placas não ficam paradas, elas estão sempre em movimento, empurrando ou deslizando umas contra as outras em seus limites, conhecidos como linhas de falha. Quando isso acontece, temos de tudo, desde trincheiras no fundo do mar até vulcões imponentes e terremotos violentos. Um dos exemplos mais extremos dessa atividade é a Fossa das Marianas, localizada a leste de Guam. Com 11 quilômetros de profundidade, é a fossa oceânica mais profunda da Terra. Ela foi formada por um processo chamado subducção, no qual uma placa tectônica é forçada a passar por baixo de outra, afundando profundamente no manto da Terra. A Fossa das Marianas é um dos lugares mais misteriosos da Terra. É incrivelmente profunda, com pressão esmagadora e escuridão total. Por isso, durante muito tempo, as pessoas pensaram que nada poderia viver lá embaixo. Mas descobriu-se que a vida existia mesmo no fundo do mar. Em 2005, cientistas encontraram minúsculos organismos unicelulares na Depressão Challenger, a parte mais profunda da Fossa das Marianas. Eles também encontraram formações rochosas coloridas e estranhos pepinos do mar. A Fossa das Marianas também tem fontes hidrotermais, que são basicamente fontes termais submarinas. Embora a água seja muito quente e ácida, criaturas estranhas e formas de vida microscópicas ainda conseguem sobreviver lá.
O Anel de Fogo também é responsável por 90% dos terremotos do mundo. Alguns dos terremotos mais poderosos da história acontecerão aqui, incluindo o terremoto de Valdívia, no Chile, em 1960, o mais forte já registrado, que atingiu a impressionante marca de 9,5 graus na escala Richter. Mas não se trata apenas de terremotos. O Anel de Fogo também abriga cerca de 75% dos vulcões do planeta. Algumas das erupções mais famosas da história ocorreram nessa região, como a do infame Monte Tambora, na Indonésia. Em suma, o Anel de Fogo é um dos lugares mais perigosos da Terra, mas também é incrivelmente fascinante. Quem sabe o que mais os cientistas poderão descobrir nessa região, assim como descobriram o maior reservatório de água da Cordilheira das Cascatas. Puxa vida! Os cientistas preveem uma erupção vulcânica que provavelmente será uma das mais destrutivas da história de nossa espécie. Há uma chance em 6 de que isso aconteça neste século, o que poderia mudar ainda mais o clima e colocar milhões de vidas em perigo. Em janeiro de 2022, o vulcão Hunga Tonga Hunga Rapai entrou em erupção no Oceano Pacífico Sul, provocando uma enorme explosão. O vulcão enviou tsunamis até o Japão, América do Norte e América do Sul. A própria Tonga foi duramente atingida, com danos que custaram quase 20% de toda a economia do país. Agora, pesquisadores do Instituto Niels Bohr, em Copenhague, estudaram amostras de gelo da Groenlândia e da Antártica, e suas descobertas são preocupantes, prevendo um possível desastre vulcânico global. Eles dizem que há uma chance real de uma erupção muito maior, de 10 a 100 vezes maior do que a de Tonga. No passado, erupções desse tamanho costumavam mudar o clima e até mesmo causar o colapso de civilizações. Apesar dos riscos futuros de erupções vulcânicas, os especialistas dizem que o mundo não está preparado. Michael Cassidy, vulcanólogo da Universidade de Birmingham, alerta para o fato de que não há esforços suficientes para lidar com um desastre como esse. Ele diz que a NASA e outras agências espaciais gastam bilhões na defesa contra asteroides. Ao mesmo tempo, uma supererupção vulcânica é muito mais provável do que o impacto de asteroide. E no momento, não há um plano global para lidar com uma erupção maciça, embora ela provavelmente seja muito mais destrutiva. A última erupção de magnitude 7 ocorreu em 1815 no Monte Tambora, na Indonésia. Nessa ocasião, milhares de pessoas perderam suas vidas em apenas alguns dias. O desastre também perturbou o clima e causou escassez de alimentos em todo o mundo, afetando milhões de pessoas. Essa erupção foi a maior já registrada na história. Ela lançou uma enorme nuvem de partículas no céu. Essas partículas bloquearam a luz solar, resfriaram o planeta e causaram o caos mundial. O ano seguinte, a erupção ficou conhecido como o Ano Sem Verão. As temperaturas despencaram, as colheitas fracassaram, a fome se espalhou e uma pandemia de cólera eclodiu, levando à perda de dezenas de milhares de vidas. Um fato chocante: a erupção pode até ter inspirado Mary Shelley a escrever Frankenstein, enquanto estava presa dentro de casa durante o verão excepcionalmente frio de 1816 na Suíça. Desde então, muitos vulcões entraram em erupção, mas nenhum se igualou à escala do Tambora. Agora, mais de 200 anos depois, os cientistas alertam que há uma nova ameaça de supervulcão. Outra erupção maciça pode estar a caminho, e o mundo pode não estar preparado para ela. Portanto, enquanto os cientistas discutem seriamente a probabilidade da próxima erupção vulcânica, os especialistas estão pedindo uma ação urgente para se preparar antes que seja tarde demais. O fato é que uma erupção vulcânica maciça nos dias de hoje poderia ser ainda mais devastadora do que o Ano Sem Verão. Ao contrário daquela época, já estamos lidando com todos os tipos de mudanças climáticas e com um sistema global mais frágil, o que poderia tornar os efeitos ainda piores. O Dr. Michael Rampino, um cientista geológico, adverte que o mundo está mais instável agora, o que significa que uma mega erupção moderna poderia ter consequências ainda mais graves. Mas desta vez, os gases de efeito estufa provenientes de combustíveis fósseis podem tornar as consequências dessa erupção ainda mais frias, em vez de mais quentes. Portanto, estamos falando de atividade vulcânica que coloca a humanidade em perigo. O Dr. Thomas Albury, vulcanólogo, descobriu que, em uma atmosfera mais quente e turbulenta, o gás dióxido de enxofre liberado por uma erupção vulcânica se espalharia mais rápido e mais longe do que no passado. Este gás forma aerossóis de sulfato que refletem a luz solar e causam resfriamento global. Como essas partículas minúsculas seriam distribuídas de forma mais uniforme, elas teriam um efeito de resfriamento mais forte do que em 1815.
Outro cientista atmosférico de Cambridge explica que o tamanho dessas partículas transportadas pelo ar é importante. Isso afeta a forma como elas absorvem a luz solar e, em um futuro clima mais quente, uma erupção poderia tornar o resfriamento da superfície mais forte em 15%. Ao mesmo tempo, ainda há muitas incógnitas. Cientistas da Universidade de Genebra afirmam que estamos apenas começando a entender os impactos totais de um evento como esse. Também é difícil estimar com precisão os riscos de erupções vulcânicas futuras, pois temos poucos dados sobre erupções mais antigas. Assim, para entender a atividade vulcânica do passado, os pesquisadores analisam núcleos de gelo da Groenlândia e da Antártica, bem como anéis de árvores antigas, que funcionam como registros históricos de mudanças climáticas. Essas medições sugerem que várias erupções nos últimos milhares de anos resfriaram temporariamente o planeta em cerca de 1 a 1,5 graus Celsius. Um dos exemplos mais catastróficos é a erupção de Samalas em 1257 na Indonésia, que foi tão poderosa que provavelmente desencadeou a pequena idade do gelo. Foi um período de resfriamento global que durou centenas de anos. Mais recentemente, a erupção do Monte Pinatubo em 1991 nas Filipinas resfriou levemente a Terra por alguns anos. Como essa erupção ocorreu na era dos satélites, os cientistas puderam medir exatamente a quantidade de dióxido de enxofre liberada e como ela afetou a atmosfera. Porém, mesmo com ferramentas modernas como satélites e instrumentos sísmicos, os cientistas ainda têm dificuldades para prever a próxima grande erupção vulcânica. Felizmente, apesar de não podermos prever o momento exato, podemos estudar os piores cenários para ajudar as autoridades a se prepararem. Isso inclui a criação de planos de evacuação e o armazenamento de alimentos para o caso de quebra de safra global causado pelo resfriamento vulcânico. As mudanças nos padrões climáticos podem tornar os vulcões mais ativos. O derretimento das geleiras pode reduzir a pressão sobre o magma subterrâneo, o que aumentará as chances de uma erupção. Além disso, chuvas mais extremas, que estão se tornando cada vez mais comuns, podem se infiltrar nas fendas vulcânicas e causar poderosas explosões a vapor. Isso pode afetar tanto os vulcões ativos quanto os inativos. Devido a esses riscos, os pesquisadores estão agora mapeando os vulcões mais vulneráveis às mudanças climáticas. Seus estudos mostram que a maior ameaça aos supervulcões ocorre em áreas como Islândia, Chile e Indonésia. Esses são lugares onde as geleiras estão derretendo rapidamente ou onde as chuvas estão aumentando drasticamente. Um estudo de 2022 constatou que 716 vulcões em todo o mundo, o que representa cerca de 58% de todos os vulcões ativos conhecidos acima do solo, poderiam ser acionados por chuvas extremas, aumentando a probabilidade de outra mini-idade do gelo. Agora vamos voltar à erupção de Hunga Tonga Hunga Rapai, ocorrida em 15 de janeiro de 2022. Os cientistas confirmaram que ela criou a maior pluma já registrada. O vulcão, localizado debaixo d'água no Pacífico Sul, enviou uma nuvem de cinzas de 57 mil metros de altura, mais alta do que qualquer erupção registrada anteriormente. O que torna essa erupção ainda mais notável é o fato de ter sido a primeira a atingir a mesosfera. Essa é a terceira camada da atmosfera da Terra. A mesosfera começa a cerca de 48.800 metros acima da Terra, onde os meteoros começam a se queimar e criam estrelas cadentes. Para medir a altura da pluma, os pesquisadores da Universidade de Oxford e da Raw Space usaram dados de 3 satélites meteorológicos geoestacionários. Antes disso, o recorde de maior pluma vulcânica era mantido pela erupção do Monte Pinatubo em 1991 nas Filipinas, que atingiu 40 mil metros de altura. É interessante notar que esse tipo de medição só foi possível graças à moderna tecnologia de satélites e, há uma década, ninguém teria conseguido fazer isso. Outro vulcão que devemos mencionar em relação a um possível desastre vulcânico global está localizado na península de Reykjanes, na Islândia. Sua última erupção ocorreu em novembro de 2024, levando a evacuações em áreas próximas. A erupção começou logo após as 23 horas, com pouco aviso. O vulcão liberou lava laranja de uma fissura de quase 3,2 km de comprimento. As autoridades ordenaram a evacuação de cerca de 50 casas e hóspedes do resort Spa Blue Lagoon, um destino turístico popular a sudoeste de Reykjavik. Embora as viagens aéreas não tenham sido afetadas, as autoridades ainda alertaram sobre as emissões de gás potencialmente perigosas que se espalharam por partes da península, incluindo a cidade vizinha de Grindavik. Grindavik, onde vivem 3.800 pessoas, já testemunhou várias vezes a atividade vulcânica, e as erupções anteriores até danificaram sua infraestrutura e forçaram evacuações.
Por exemplo, em agosto de 2024, uma rachadura de 3,8 km de comprimento se abriu na cratera Sundunkangar, perto de Grindavik. Isso fez com que as autoridades declarassem estado de emergência, pois a lava fluía em várias direções. Felizmente, o escritório meteorológico da Islândia informou que a última erupção foi significativamente menor do que a de agosto. Especialistas em geofísica realizaram levantamentos aéreos e descobriram que a situação parecia menos intensa do que as erupções anteriores. Atualmente, Grindavik não está correndo risco, mas a possibilidade de novos desenvolvimentos não pode ser descartada. Os cientistas preveem mais erupções vulcânicas.